todo, labutando, fazendo tudo o que podia para colher as maiores maçãs ou as maiores abóboras, ou seja o que for que ele tinha. Trouxe isto até o portão, construiu para ele um altar bem ali ao lado do portão, na presença de Deus. Colocou todas as suas frutas e os grandes copos de leite e tudo, e os colocou no altar corretamente, e então ajoelhou e adorou a Deus. Agora, eu espero que isto infiltre profundamente como nunca antes, até que você obtenha isto. Veja. If God only requires you to go to church, Cain was just as Abel was. Amen. Agora observe, se Deus unicamente exigisse que você fosse à igreja, Caim foi tão justo quanto Abel. Cain built an altar unto the Lord. Caim construiu um altar ao Senhor. You say, well, Brother Branham, I don't only do that, but I make a sacrifice. I pay the foreign missions and Você diz, bem, irmão Branham, eu não somente faço isto, mas eu faço sacrifício. Eu contribuo às missões estrangeiras e eu... Then things are all right. That's all. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém? Está tudo vivo. Nós vamos ler São João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Grande Criador, nós deparamos com esta tão grande verdade que quando ela está manifestada, as pessoas nunca conseguem crer, mas é uma verdade que nós estamos crendo dentro de um espaço de 2000 anos. Obrigado, Pai, por estas verdades e desejamos sempre ver o Senhor manifestando Sua palavra e não deixa-nos perder a hora daquela manifestação. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Alessandro. Bem, hoje eu achei por bem dar um título sem ter um parágrafo. Contudo, vamos falar sobre muitas coisas. Quando se fala nele. É muito bom a gente ter uma segurança, aquela luz, aquela revelação que nos traz sempre a palavra. Ela é tremenda para quem
consegue ver. E a gente percebe a inspiração em poucas coisas. Desceu isto quando se fala nele. E tem tanta coisa boa nisto. Então eu quero distribuir para vocês, ainda que vocês conhecem tudo que vai falar, vocês conhecem. Vocês sabem que o profeta pregou. A gente unicamente dá mais ênfase àquilo. O profeta diz, ele saiu do trono, mas não deu muita ênfase. Este é o nosso ministério da esposa, de enfatizar por que ele saiu do trono, o que aconteceu, quando ele saiu do trono. Então são coisas muito maravilhosas, eu creio. E não é para qualquer um. Tem hora que nós queremos dar para todo mundo. Não é. Isto é para o eleito. Tem hora que o eleito não está nem assentado aqui na igreja. É o eleito. O eleito precisa disso. E ele vai receber isso. E você já ouviu, você já tem. Você é o eleito que já ouviu. Mas e aquele que ainda não ouviu? Ele precisa de ouvir isto. E hoje existe, não só hoje, em todas as épocas que Deus manifestou, as coisas vieram sendo distorcidas. A mensagem, a Bíblia, a própria mensagem do profeta, no tempo do irmão Branham, eles distorciam a mensagem para poder dizer que o irmão Branham dizia uma coisa que ele não havia dito. E hoje eles não fazem diferente. Eles não têm revelação do assunto. Mas a gente nunca pensava que o problema nos últimos dias seria dentro da própria mensagem, dentro dos próprios crentes. Assim como nos dias de Cristo, o problema eram os próprios judeus, dentro do povo que Jesus veio. Aí nos últimos dias, o problema é o povo que crê em William Branham. Para quem William Branham veio? É o povo gentio. Hoje não é o povo judeu, hoje é o povo gentio. O problema está entre nós, que cremos no profeta. E você tem que ter tanta luz hoje, como precisou a samaritana ter luz naquele dia. Você precisa ter hoje. Ela teve naquele dia. Mas você pensa que era fácil ter a luz que a samaritana teve? Ela era uma médio judeu e gentio. O samaritano é um médio judeu e gentio. O judeu que deveria ter conhecimento daquilo, não teve. A samaritana teve. Aquela que quase não tinha nada a ver com o assunto. Ela teve. Ela viu, ela recebeu. O ladrão que, ao nosso ver, tinha que ser condenado. Você já fez muita coisa errada mesmo. Negócio seu não é ir para o paraíso, não é para o inferno mesmo. Mas Jesus falou, não vai para o paraíso. Todo mundo pensa que você vai para o inferno, mas você vai para o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Certo? Ainda que o estado, a tumba, o Hades, assim dito, é exatamente um inferno, onde se desce. Cristo desceu ao terceiro dia, ali no inferno, mas foi exatamente para o lugar que ele tinha que ir, para o paraíso. E outros vão para o inferno e ficam e se apodrecem ali mesmo, porque não tem semente. Não tem semente. E você não pensa que quem tem semente é quem ora, quem pula, quem grita, quem canta, quem prega. Não. Quem tem semente, você vê. Quem tinha semente naqueles dias não eram aqueles que cantavam. Lá no templo, eles estavam cantando o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? E o Deus deles, que eles diziam, Deus meu, o Deus do hino, estava falando lá no Calvário, Deus meu, por que me desamparaste? Eles estavam cantando um hino, que eles estavam fazendo um papel de um hipócrita, de um falso, cantando uma coisa que eles não viviam, cantando uma coisa que estava cumprindo naquele dia e eles não viu,
aquilo se cumprir, e quando se fala nele, você sabe, naqueles dias, falar em Cristo era mal. Tinha que falar em quem? Quando se fala nele, em Moisés. Aleluia. Quando se fala em Moisés, que coisa tremenda. Moisés o legislador, Moisés o profeta de Deus, Moisés o tipo de Cristo. Até no seu nascimento, a sua vida, o tipo de Cristo, quando se fala nele, é tremendo. Mas naqueles dias, tinha que parar de falar em Moisés. Era hora de falar em Jesus. Você já deve ter chegado lá. Quando Deus realiza um trabalho, você tem que falar nele. Tem que falar naquele homem. Você tem que estar ao lado daquele homem, porque Deus está realizando aquele trabalho. Se põe ao lado dele. Eles se puseram ao lado de Moisés, Josué e Caleb, foram os que se puseram ao lado de Moisés, e 2 milhões que foram ajudados por Moisés morreram no deserto, pereceram, se perderam. Mas no tempo que tinha que se falar em Moisés, tinha o povo ali de Moisés querendo falar em Datã, Abirão e Coré, e tinha que se falar em Moisés. Quando se fala nele, quando se fala em Moisés, ó legislador, Moisés, ó o homem valente, Moisés, ó aquele grande militar, ele deixou o Egito e veio fazer um trabalho. Moisés, ó o grande libertador, tipo de Cristo. Irmãos, mas eu quero já deixar desde já sua mente aberta, porque houve um libertador, tipo de Cristo, chamado Moisés. Hoje houve um libertador, Cristo, chamado Jesus, e houve o libertador Brana. Oh, como pode? Ele nos libertou das denominações. Foi assim que o profeta pregou. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Leia aquela mensagem para você ver. O trabalho de Moisés e o trabalho de William Branham. Moisés tirar o povo do Egito e introduzi-los a Canaã. William Branham tirar nós das denominações e introduzir na palavra. Mas eles nunca perceberam isso. É esses 3 homens especiais para mim, eu quero falar neles. Quando se fala em Moisés, segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 11 em diante, presta atenção, quando se fala nele, Moisés, eu quero você dê atenção para isso. Vou falar quando se fala nele, Moisés, quando se fala nele, Jesus, quando se fala nele, Branham. E quando se fala nele, Moisés, segundo aos Coríntios 3, verso 11, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E é o que Deus gosta. Quando você crê, você é ousado para falar aquilo. Não fica com moleza, não. Você é ousado. Você fala, você crê. Você aplica aquilo, você para sobre aquilo. Você sabe que é verdade. Você dá a vida por aquilo. Você não importa quem crê, você creu. Você viu, você foi ousada, ousado em ver, em crer, em aceitar aquilo. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. A lei era transitória. Tudo que foi dado por Moisés era transitório. Mas eles tinham que fazer Moisés por um véu, porque o povo não estava aguentando olhar na face de Moisés o que era transitório. E foi tão fácil depois olhar na face de Jesus e chamá-lo Beuzebu. E o de Moisés era transitório, era um pacto transitório.
E Paulo vem, irmão, a ousadia é muita. E de um homem que teve experiência da lei de Moisés, como Paulo teve, porque era um judeu, era fariseu, filho de fariseu, e agora pregando uma mensagem, falando com judeus, falando com gentios, mesmo que ele foi um apóstolo aos gentios, aquela mensagem dele foi firme. Ele diz: nós não somos como Moisés. Alguém podia pensar que cria em Moisés, mas você é melhor que Moisés? É mais do que Moisés? Não, nós não vamos pôr véu, nós vamos mostrar cara a cara. Nós não vamos pôr véu na face, para que os filhos de Israel não olhassem para aquilo que era transitório. Agora Deus, ao invés de pôr véu, para eles não olhar para a face daquele que é permanente, Deus rasgou o véu. Deus não pôs véu, Moisés pôs véu. E o povo não podia olhar para a face de Moisés, porque brilhava, Deus estava em Moisés. Eu vou ler coisa aqui que eu já falei para vocês, mas vocês verão como Deus atua. Deus em morfe em Moisés, Deus em morfe em Jesus, Deus em morfe em Brana. É 3 homens especiais. Um homem natural, um homem vindo do céu, como Jesus, nascido por obra e graça do Espírito Santo, e agora no final um ministério vindo do céu, num homem. Irmão Brana disse: 3 homens desceram do céu. Aí você vai procurar na Bíblia, mas onde tem 3 homens que desceram do céu? Quem é que desceu do céu? Aí você procura ele na terra, Billy Graham, Oral Roberts e Brana. Desceu do céu. Mas quem é que aceita esse ministério? Olha o ministério de Billy Graham, olha o ministério de Oral Roberts e olha o ministério de Brana. Agora vamos colocar um véu? Não, quando veio Jesus, Jesus mesmo, o Pai rasgou o véu e mostrou Deus morrendo. O irmão Brana pregou assim, que você tem que ver que Deus tinha uma carne. Como Deus não pode morrer em espírito, ele gerou um filho. O filho é a carne, no qual ele viveu e morreu naquela carne. Aí o irmão Brana veio e disse: era Jeová nascendo como menino, era Jeová brincando, era Jeová morrendo. Ele disse: era Jeová orando e nada acontecendo. Depois Jeová morria. Agora você quer dar uma interpretação aqui? Não, você tem que ver que era a manifestação de Deus naquele dia, era Jeová morrendo para te salvar. O Filho é Deus conosco, morrendo para nos salvar. Isso que é Filho, isso que é Deus conosco. Era o Jeová, nasceu, viveu, morreu para nos salvar. Amém. Agora Deus vem e tira o véu, rasga o véu, até do templo, que era um desrespeito mexer. Ninguém passava atrás daquele véu, senão o sumo sacerdote, uma vez por ano, com uma vasilha de sangue, sangue alheio, que não era o seu próprio, mas para fazer uma oferta por si, pelo povo. Ele entrava lá atrás com uma vasilha de sangue. E quando Jesus morreu no Calvário, e eles cantando, o irmão Brana diz isso, eles cantando na sinagoga: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus lá mesmo, no Calvário, ouvindo estas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Eles não sabiam que aquilo era o Espírito desamparando o corpo, desamparando o filho é o corpo, é a carne, filho é aquele que nasce e morre. É por isso que Jesus, o Filho, não é Filho eterno. O profeta diz: ele é o eterno Deus manifestado em carne, manifestado como filho, mas não filho eterno. Não existe filho eterno. Um filho tem princípio e um filho tem um fim. Ele teve um início na manjedoura, ele teve um fim no Calvário.
Isto é o que é carne, é o que é filho. Mas e aquele Deus que estava nele? O filho nada pode fazer de si mesmo, mas aquilo que ele vê o pai fazer, o filho faz igualmente, porque o pai estava nele. O filho vendo o pai fazer as obras. Amém. Graças a Deus. Agora, no tempo de Moisés, eu estou no tempo de Moisés, misturo com o tempo de Jesus, mas você vai entender isso. Quando se fala nele, no tempo de Moisés, falar em Jesus, não, nada de Jesus. Jesus é Beelzebu. No tempo de Moisés, não podia falar em Jesus. Os judeus pegaram em pedra para sentar em Jesus, porque Jesus dizia ser filho de Deus, porque não podia falar em Jesus, tinha que falar em Moisés. Quando Jesus falava em Moisés, tudo bem, mas quando ele dizia eu e o Pai somos um, eles não aceitavam, porque eles sabiam, isso daí não pode. Isso daí foi só para Moisés. Então eles ficaram com o evangelho de 2000 anos atrás, e Deus estava com o evangelho fresco, carne fresca para a águia, mas os urubus, os abutres, estavam querendo Moisés. Eles não vão sentir bem. Senhor, eu não quero pregar essas coisas. Eu não quero. Você já chegou lá? Eu não quero pregar isto. Mas a mensagem é da hora. Quando a mensagem é da hora, você não quer a mensagem da hora, você quer aquilo que já passou. Hoje, até os crentes da mensagem, eles não querem a mensagem da hora. Eles não querem o Deus da hora. Mas o Deus da hora é Jesus. Você tem que saber onde Jesus estava. O Deus da hora, se é Jesus, tinha que estar em alguém. E ele estava em Brana. Nós pregamos e tiramos o véu. Nós não somos como Moisés, que punha um véu para que o povo não visse a glória daquilo que era transitório. Agora foi rasgado o véu no Calvário. E não foi somente o véu no Calvário que foi rasgado, que é o véu do templo, que era naquele dia, tinha que ser rasgado. Mas não, tem o outro véu dos mistérios. Apocalipse 10 era um mistério, era véu. Deus diz, eu não revelo enquanto o sétimo não chegar. É nos dias dele, é na voz dele, é na trombeta dele. Quando se fala nele. Nos dias de Moisés, quando falava em Moisés, muitos lá de fora diziam, que é isso? Moisés. O nosso é o Deus egípcio. E ele dizia, não, Moisés que é o profeta. Ele, não, tem outros profetas, mas Moisés não. Nos dias eles não aceitavam, eles criticavam, vilipendiavam, matavam. Foi o que fizeram com Jesus. Naquele dia eles não aceitavam o nome Jesus, ou Yeshua, no hebraico, aramaico. Não, eles não aceitavam. Hoje, todo mundo quer Jesus. Hoje eles querem falar Jesus. Mas hoje é Brana. Alguém diz, você está louco. Eu vou te mostrar Bíblia, eu vou te mostrar mensagem. Você não crê mesmo na mensagem? Você é um cego. Eu não quero pregar assim. Já falei. Eu falei, meu Deus, eu não quero ser agressivo. Eu sou agressivo nas minhas pregações. Eu sou agressivo, eu não consigo. Eu fico parecendo João Batista. Eu sou agressivo. E eu digo para Deus, eu não quero ser assim. Eu quero ser amável. Eu não te chamei para ser. Te chamei para ser grosseiro. Que sina que eu tenho. Eu não prego essas coisas porque eu quero pregar.
Quando se fala nele, eu queria falar dele só. Deus é amor, Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é seu salvador, seu curador. Não consigo ser falso mais, porque Deus não é isso hoje. Ele já foi. Hoje Ele é juiz. Hoje Ele vai te julgar pela crítica que você faz à mensagem da hora. Hoje Ele vai te julgar. Uma vez, Cades Barneia estava perto do Egito. Outra vez estava no Monte Pôr do Sol. Hoje está aqui no terceiro pico de Franca. Eu não queria que fosse assim. Todo mundo quer um Deus bom. E o profeta diz: você fala tanto que Ele é bom, que você parece fazer dele um vovô, que a criança faz de tudo no colo dele e ele nem importa. Ele diz: Ele é um Deus de juízo. Então chega a um certo ponto, quando se fala nele, falar hoje em Moisés não tem problema, falar hoje em Jesus não tem problema. Hoje tem problema até para o povo da mensagem é falar em Brana. Por quê? Porque a mensagem da hora não é Moisés, a mensagem da hora não é o homem Jesus, a mensagem da hora foi o homem Brana. Você quer mensagens? Tem mensagem, mas esse povo adianta mensagem para esse povo? Quando se fala em Moisés, o véu é posto, eles não enxergam mais nada. Vem Jesus, eles não enxergam. Vem João Batista, eles não enxergam. Fala em Moisés, falou em lei, e os judeus não aceitam. Você pode querer dar para eles alguma coisa a mais, eles não aceitam. Fala nele, fala em Moisés. É o que eles querem ouvir, é a religião deles, é a experiência deles. Os seus pais foram assim, seus pais morreram no deserto e eles nem souberam que os pais não eram eleitos. Sabe quando foi que aqueles homens ficaram sabendo que o papai deles no tempo de Moisés não era eleito? A hora que Jesus falou. Eles vieram. Nossos pais, jactanciando, nossos pais comeram maná no deserto. Eles pensaram que Jesus ia deixar por aquilo mesmo. Jesus falou: mas todos estão mortos. Irmão Brana vem e diz: mortos física e espiritualmente. Todos estavam mortos. Mas eles estavam falando de Moisés. Nossos pais comeram maná. Nós somos os homens que andamos com brana. Mortos e não sabem. O seu tempo passou. É por isso que é só juízo. Vai chegar o tempo do juízo cair mais forte sobre o Brasil, porque o tempo da América passou e o juízo veio sobre a América. E olha o que fez com a América. Irmão Brana avisou os americanos: vocês estão comendo impostos que vão receber daqui 40 anos. Isso dava no ano 2000. Exatamente isso. Quando eles comeram impostos de 40 anos para frente, quando eles chegaram aqui, estavam em dívida. Eles estavam em dívida. Aí a torre, Deus usa um incrédulo, vai lá e derruba o cartão postal deles. Derruba as torres. E quanta gente boa morreu naquilo. Quanta gente boa. Mas é juízo, gente. É juízo sobre um país que teve Deus.
Abraham Lincoln trouxe Deus para o país. George Washington, finalmente Deus morou nos Estados Unidos. Alguém chega a dizer assim, Deus é brasileiro. Que eu saiba, Deus morou no entardecer, no oeste dos Estados Unidos. A moeda deles mostra uma pirâmide, um olho lá em cima na pirâmide, que é o olho de Deus. E aonde Deus veio, ali em Kentucky, Jeffersonville. Talvez eu falo, não te dou muita mensagem. Se você for estudar, estuda o desvelar de Deus e dá umas paradinhas. Eu comecei a olhar assim, está aparecendo mais coisa ainda. Falei, eu não quero ver tantas, está aparecendo mais ainda. De uma coisa você vê outra, mais forte ainda. Quando se fala nele, quando se fala em Moisés, se fala em lei. Quando se fala em Moisés, se fala em véu. Quando se fala em Cristo, se fala em graça. Se fala em rasgar o véu para mostrar Deus à vista na cruz do Calvário. Foi isso que Deus fez. Eu quero mostrar para vocês, Deus à vista. Deus está à vista. Deus está na cruz. Jeová clamando e nada acontecendo. Não adianta você apenas pensar no filho. O pai estava ali no filho. O filho está sofrendo, e quando chegou o anúncio no céu de que o homem pecou, Deus mandou um filho. O profeta diz, não, ele mesmo desceu. E o que quer dizer? Deus se fez filho. Deus nasceu de mulher. E a mulher não era mãe de Deus, porque ele não usou nem o óvulo dela, ele deu o óvulo para ela. Trouxe o sangue, o germe de vida, e colocou no seu útero. Não tinha nada dela. Ela era uma incubadora, como essa chocadeira de pintinho tem por aí. Ela era uma incubadora, nada dela. Então você diz assim, aquela chocadeira é mãe desses frangos brancos. E o que o frango branco tem daquela mãe? O que tem? Choque? Eletricidade? Nada. Só sofreu uma caloria e saiu um pintainho. É isso daí. Ela não é mãe. Por isso ele não chamou-a de mãe. Mulher, que tenho eu contigo? E ele diz assim, filho, eis aí a tua mãe. Ele nunca diz, mãe, eis aí o teu filho. Não. Filho, eis aí a tua mãe. Deus não tem mãe. Deus nasceu aqui. Tudo ele usou dele próprio, não foi preciso de ninguém, dele próprio. E assim você vê Deus morrendo, Deus te salvando. E se você não ver Deus nesses três homens que eu estou te apontando, se você não ver Deus, hoje você estará perdido. Você pode dizer, eu vejo Deus na lei, Moisés. Olha, eu sou o guardador do sábado, não como carne de porco. Então vai. Isso já passou faz 2000 anos. Que o sábado um dia passou para Cristo e a carne de porco foi santificada pelo sangue de Jesus. Faz 2000 anos. E o sabatista está aí hoje, ainda guardando sábado e não comendo carne de porco. Por tradição. Se fosse problema de saúde, porque a carne de porco, ela é forte, aí seria diferente, mas é um problema de religião, está errado. Quando se fala em Moisés, se fala nesse povo. Moisés tem gente dele até hoje, sabatistas. Tem gente dele até hoje. E Jesus, naqueles dias, já estava mostrando para aqueles homens que diziam, nossos pais comeram maná no deserto, andaram com Moisés. Seus pais estão todos mortos. Se os pais para trás estavam mortos, muito mais os filhos, esses netos que desistem hoje de guardar sábado e não comer carne de porco, até hoje já estão mortos. Porque Deus já veio em graça, como diz aqui a Bíblia, São João 1.
17, porque a lei foi dada por Moisés. Bom, então você fica na lei, e a lei dada por Moisés, Cristo cumpriu e nos deu a graça. Agora é interessante, você toma tudo, lei, graça e revelação. Nós tomamos tudo, podemos tomar tudo. Tudo faz parte de um Deus só. Um Deus que veio, ele era lei. Olho por olho, dente por dente. Aí ele diz, eu vou vir te salvar, eu sou graça. O mesmo Deus. Veio a graça, só colocou outra carne, Deus em morfe. E apareceu, eu sou a graça, eu sou o Salvador. Antes que Abraão existisse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele dizendo que ele era tudo, e os homens ainda dizendo, ele é Beuzebu. Ele nunca disse que ele era Beuzebu, ele diz, eu sou a vida. Eles diziam, ele é Beuzebu. Ele estava dizendo que era a vida. Por que eles não podiam entender? Agora você vem, o próprio Deus vem e diz para William Branham, o seu nome é um sinal eterno. Você pergunta para os crentes da mensagem, não, cuidado com quem crê em Branham como um novo nome. Foi Deus que falou para ele, eu te dou um sinal eterno. Leia a mensagem, gente, leia a mensagem. Essas coisas eu aprendi antes do ano 2000, já estava aprendendo isso aí. Eu já tinha isso em 96, quando nós fizemos aqui um encontro de pastores aqui na nossa cidade, no tempo daquele antigo companheirismo. Eu já coloquei um slogan lá na frente, que pastores perguntaram, por que você pôs aquilo? Não, olha lá, está o nome da mensagem. Eles nem olharam o nome da mensagem, olharam só para criticar. Branham não é uma denominação, Branham é uma família, e nela você não entra, nasce. Oh, isso daí, para eles, foi uma afronta. Diz, não, irmão, está escrito. Ah, tá bom. Aí calaram. Eles esqueceram de olhar. A semente não herda com a palha, parágrafo 18 e 19. Eles não olharam, olharam foi lá em cima. É aquele nome que dá problema. Branham não é uma denominação, Branham é uma família, e nela você não entra, nasce. Eles nunca nasceram nessa família. O irmão Branham depois vem e prega, você tem que nascer de novo da mensagem. Vamos pregar que o irmão Branham pregou uma mensagem sobre um novo nascimento e ele tomou Nicodemos. Sim, para falar sobre Nicodemos ele tomou aquela mensagem, mas para falar do nascimento meu e seu, ele não precisa tomar Nicodemos, não. Ele diz, você tem que nascer de novo da mensagem. Aleluia. Bom, muitas vezes você escuta eu pregar, parece que eu estou te afrontando. Não, é porque eu creio nisso mesmo. Você entende? O meu problema é que eu creio nisso, então eu prego, e quem não crê, parece que eu estou matando o indivíduo. Mas eu estou te avisando que você vai para o inferno, se você não crê do jeito que Deus revelou para William Branham, porque William Branham é Deus em carne. Deixa eu mostrar para vocês o que era Moisés, que a gente tem alguma coisa aqui rápido para mostrar para vocês o que era Moisés. Quando se fala nele, quando se fala em Moisés, o parágrafo 171, você sabe o que Moisés era para eles? Irmão, você não vai nem acreditar. O que Moisés era para esse povo, olha aqui, ele diz assim, no 171, o desvelar de Deus. A sua mensagem era diferente, ele era diferente dos sacerdotes, ele era diferente de tudo, vem? Ele era uma pessoa diferente. As pessoas viram algo que havia acontecido. Deus havia velado a si mesmo em seu profeta para falar as suas palavras a ele. É isto que ele fez. Moisés era aquela palavra viva para o povo, velado pela coluna de fogo, falando do que seria velado mais tarde através daquelas peles de texugos. Mais tarde vai vir Deus em carne para vocês, mas Moisés já era aquela palavra velada em carne. Deus estava atrás daquelas peles naquele momento. 172.
A palavra tinha que vir primeiro de Moisés, vem. Moisés tinha a palavra, elas foram escritas por Deus, ninguém podia interpretá-las, Moisés tinha que interpretá-las primeiro. Aí ele diz, esta é a razão pela qual ele velou a sua face. Vê você isto? Aqui está, nós podíamos apanhá-la, armazená-la e tudo mais lá, mas ela tinha que ser revelada, em ordem para revelar. Moisés tinha que se tornar Deus para o povo. Olha que passa por alto. Moisés tinha que se tornar Deus para o povo. Queira ou não, Moisés. Você não queria, mas você é Deus para o povo. Você não quer tomar esse jugo, então você vai ser Deus para o seu irmão. Você não quer ir como meu profeta, então você vai ser Deus. Você vai falar e as coisas vão acontecer. Você vai ser Deus para o seu irmão. E ali você vê, quando ele falava para o irmão dele, que o irmão dele batia nas águas, as águas tornavam em sangue. O que era aquilo? Era Deus mesmo. Moisés era Deus para o povo. Amém. Tem mais coisas? Tem muita coisa. Eu quero pegar apenas estas partes que são principais. O 178, no desvelar de Deus. Deus tinha velado a si mesmo neste profeta para falar a sua palavra ao seu povo. Moisés era o Deus vivo para eles. Quantas vezes a gente passa por cima disso daqui, ó? Moisés era o Deus vivo para eles. A palavra viva de Deus manifestada. Por que Moisés era o Deus vivo? Porque a palavra viva de Deus estava manifestada, estava numa carne. Então aquela carne para eles era o Deus vivo. Não tinha outro Deus. O que eles quisessem, ia Moisés. O que ele falava está falado. Esta é a razão pela qual sua face estava velada. Ele era o Deus vivo para aquele povo. E vem Paulo depois, nós não somos como Moisés, porque é a outra manifestação. Aquela precisou de véu, essa Deus tirou o véu. Agora nos trovões, a outra vez, Deus vem e faz isso. Deus rasga o véu outra vez. E se mostra Deus à vista. Amém. Amém. 281. Eu gosto dessa vida de Moisés. Eu vou te falar, é cada coisa. Quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. 281. O desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Agora você vai achar ruim que eu estou falando que Brana foi Deus em carne? A palavra Apocalipse 10 estava nele, filho. Lucas 17, 26 a 30 estava nele. Malaquias 4, 5 e 6 estava nele. Mateus 17, 11 estava nele. Atos 3, 19 a 21 estava nele. Zacarias 14, 6 e 7 estava nele. O que você quer? Apocalipse 3, verso 21 estava nele. É o vencedor. E com respeito ao novo nome, é só para vencedor. Essa turma de gente que não vence, aqueles que não saíram de Moisés para passar para Jesus, aqueles que não deixam Jesus para passar para Brana. Você não pode largar de Jesus de jeito nenhum. Você tem que saber que Jesus estava em Brana. Como você tem que saber hoje que Jesus está em mim. E é difícil você crer nisso. Como que Jesus pode estar num homem esquisito desse? Eu estou simplesmente falando, Jesus está em você, você tem que crer agora. Eles fazem nós crermos que Jesus está na pastorada, que não sabe nada dos trovões, não sabe nada do novo nome. Então Jesus não está lá, porque Jesus já até trovejou, e eles não sabem que trovejou, surdos. Eu não quero ser desse jeito. Aleluia. Quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. Quando ela estava em Jesus, ele era Deus em carne. E bom, Brana especificou isso, ele não podia falar dele. Eu que estou falando, quando ela estava em Brana, ele era Deus em carne.
Não é tempo de ter véu, mas não. Já tirou o véu. Deus rasgou o véu de Apocalipse 10. Está rasgado o véu. Você vê Deus à vista, filhinhos. Ele diz assim: Deus está à vista de vocês, filhinhos. Que tipo de filhinhos americanos era esse que não enxergava com glaucoma? Filhinhos, Deus está à vista. Leia essa mensagem, o desvelar de Deus. E diz: filhinhos, Deus está à vista de vocês. Ele queria dizer: oh, meus irmãos, você está vendo Deus aqui? Deus está de pé, Deus está pregando. Ele chegou a falar nessa mensagem: Deus está de pé diante de vocês. E eles não perceberam. Hoje, quando você fala que Brana foi Deus em carne, gente que já pregou aqui nesse púlpito que o irmão Brana era a manifestação de Deus na terra, hoje fala contra nós. Oh, vocês podem ter voltado, mas eu não. 70. Eu estou prosseguindo. Quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. Quando ela estava em Jesus, ela era Deus em carne. Vem? A única coisa que ele fez foi mudar a sua máscara, não a sua palavra. Ele falou, agora eles querem, é Brana. Ele diz assim, eles cantam até para Brana. Em vez de cantar para Jesus, canta para Brana. Pois agora é tempo de cantar no nome de Brana, filho. Mas foi um tempo que a lei cantou Moisés. Moisés. A graça cantou Jesus. Jesus. A revelação canta Brana. Brana. Aleluia. O que você vê nisto? Já você está dando glória a um homem. Está escrito aqui, Moisés era Deus para o povo. Jesus era Deus para o povo. E Brana foi Deus para mim. Se não foi para você, por isso que você não sabe de trovão, você não sabe do novo nome. Combate o novo nome, porque Deus estava em carne e você não sabia o nome dele. Você diz ser filho de Brana e não sabe o nome do seu pai. Oh, nós caçamos com ele, nós dormimos com ele, nós pescamos com ele, mortos, todos mortos, e não viram o que ele era. Não pense que Jesus estava desprezando Moisés, jogando Moisés fora. Não, é que vocês estão falando bem de Moisés, eu estive lá, era eu que estava lá. Agora aquele que estava em Moisés está aqui em mim. Era assim Jesus dizendo, está aqui em mim. Aquele que estava em Moisés está em mim. Aquele que estava em Jesus, Brana podia dizer, está em mim. Aquele que estava em Brana está em mim. Aleluia. Não quero emocionar, mas que isso faz bem, faz. Amém. Que isso, meus irmãos? Está terminando? Eu nem comecei. Bom, então eu já tenho que, quando se fala nele, Moisés, se lembra da lei. Quando se fala nele, Cristo, se lembra da graça, bondade, misericórdia, salvação, batismo em nome de Jesus Cristo. Quando se fala em Brana, não se lembre em batismo em nome de Brana, não. Quando se fala em Jesus, quando se fala nele, se lembra em Atos 2,38. Mas quando se fala em Brana, se lembra de trovões, se lembra de sétimo selo, se lembra de terceira etapa. Quando se fala em Brana, lembra-se de restauração de todas as coisas. Quando se fala em Brana, lembra-se de Deus encarnado. Quando se fala nele. Então, 322. Devo terminar por aqui? Creio que eu já li alguns aqui. 322. O desvelar de Deus, é a tradução de Goiânia. Isso aqui sempre é bom. Eu leio lá no final do parágrafo, viu? Porque todo parágrafo fala do ministério de irmão Brana, mas o tempo é curto, eu vou ler só essa parte. 322, o desvelar de Deus. E todos os tipos devem ser cumpridos. E Deus, Ele mesmo, apareceu na forma de um ser humano, para a semente natural de Abraão
antes da destruição. Escuta. E Jesus disse que seria a mesma coisa para esta semente real antes que o Filho prometido retornasse. Jesus disse que seria a mesma coisa. Deus em carne humana, em William Branham, antes que o Filho prometido retornasse. O Filho prometido retornando, ele retornou no Monte Pôr do Sol. O povo já devia ter conhecido essa mensagem lá, mas eles não conheceram. O irmão Branham foi pregar depois. O desvelar de Deus é depois da abertura dos selos. Aí vem o desvelar de Deus. O que são os selos? É Cristo. Só que Cristo, ele estava desvelando, ele estava rasgando o véu. Você tem que ver quem é que estava ali. Os selos é Cristo. Ao nascer do sol 202, os selos é Cristo. Sim, mas quem estava ali? Era um homem, era Brana. Os selos é Cristo, mas o véu é Brana. Deus estava em carne, desatando os seus 7 selos. Não chores, porque o leão venceu para desatar o livro e revelar seus 7 selos. Para de chorar. Aí desceu aquela revelação, desceu em William Branham. Não foi outro homem, nós não tivemos vários homens. Deus não trabalha em 2 homens, meia dúzia. Deus não trabalha, o duro das pessoas ver é isso. Deus não trabalha em 2 homens, 2. Ele não trabalha, é um só. O profeta diz que é um só. Então Deus trabalhou num homem. Deus, quando tem que trazer uma verdade, ele não usa vários homens, não, ele usa um só. Em cada país ele usa aquele homem e dá aquela luz para o povo e pronto. Os demais que quiserem têm que acompanhar aquela luz. Deus não usa meia dúzia, Deus não é Babilônia, Deus não é Deus de confusão. O profeta diz: Deus não usa 2, Deus não usa grupo de homens, Deus não usa plenário. Plenário é do diabo, não é Deus. Plenário é lugar de homens que mostrar, cada um mostrar a sua mente, a sua inteligência. É para isso que é plenário. Mas Deus não, Deus tem um homem. Enquanto eles estão no plenário, Deus estava em Micaías. E eles estavam no plenário lá de Acabe, Deus estava em Micaías. Quando eles formam um plenário, Deus está em Jeremias. Eles formam um plenário, Deus está em João Batista. Formaram um novo plenário, Deus estava em Jesus. Formaram um plenário, Deus estava em Pedro. Você pode, foi Pedro que levantou, é um, sempre é um. Aí quando tinha que apareceu Paulo, Deus já falou: Pedro, você parte para o outro lado, você vai para o judeu, porque agora eu tenho outro aqui para pregar para o gentio. Aí Paulo entrou para os gentios. Tem esta mensagem até aqui. Agora chega o tempo do 7º anjo. Deus estava em Brana. Você não pensa que adorar Brana, quando você adora a palavra de Deus revelada no dia, você é que não sabe, você está adorando a Deus em Brana. Eles foram batizados na nuvem e em Moisés. Não está escrito na Bíblia? Olha aos Coríntios, parece que é 1 Coríntios 10. Eles foram batizados na nuvem e em Moisés. E nós fomos batizados também na nuvem, nos trovões, no Brana. Nós fomos batizados, recebemos o batismo. Eles não querem esse batismo, mas nós fomos batizados. Os judeus foram batizados. Aí depois nós fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, graças a Deus, estamos batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Mas todos que são batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, não podem ir no rapto sem ser batizados na coluna de fogo, nos 7 trovões e em William Branham. Eu não te falei que esse povo vai batizar em Branham? Não precisa descer as águas em nome de William Branham. As águas foi em nome de Jesus Cristo. E qualquer pessoa que eu for batizar daqui para frente até o fim, é em nome de Jesus Cristo. Batismo nas águas é em nome de Jesus Cristo. Porque perdão de pecados é em nome de Jesus Cristo. Mas revelação dos trovões não é em nome de Jesus Cristo. Se fosse, Deus não teria que mandar 7º anjo. O próprio Cristo não teria dito: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço.
E as obras que eu faço é curar enfermos, é ressuscitar mortos. Ele faz isso, mas vai fazer maior do que eu faço ainda. É revelar trovão que eu não posso. É revelar os selos que eu não posso. Mas ele crê em mim, ele vai fazer isso. Esse é o tempo que nós vivemos. Esse é o ministério da esposa. E se você não tem carcaça para pregar isso, é melhor de pendurar a chuteira. É a mensagem da hora. Você tem que agarrar isso. Eu vou me pôr ao seu lado, Osmar. Mas você vai estar num terrível lugar. Vai te chamar de demônio, de tudo. Não importa. E irmão Brando diz, quem se põe ao meu lado, se põe num terrível lugar. Quer se pôr ao lado de um pastor de nome, para os outros falarem, eu estou com fulano. É? Ele andou com o profeta? Não tem nada. Não tem nada. Já ouviu os trovão? Nada. Nunca falou nada de trovão. E novo nome? Tenho medo de novo nome. E Deus chamou a Brana. Amém. E você pensa que é diferente? Você pode falar bem de Jesus. O engano hoje é falar só de Jesus. O engano, os pregadores denominacionais, pregadores da mensagem, para enganar o povo, tem que se falar só em Jesus, porque eles vão pegar as mensagens que vai mostrar só Jesus mesmo. Eles nunca vão pegar a mensagem do dia que Brana foi Deus encarnado. Eles nunca vão pegar isso. Eles não dão conta de pregar essas coisas. Esse é o mesmo Espírito que estava nos dias de Jesus pregando Moisés. Está agora nos dias de Brana pregando Jesus. Está agora no tempo da noiva pregando Brana. É a mesma coisa. E você tem que ver Deus hoje em carne. Deus está no seu corpo místico. E se você não é o corpo próprio, se te envergonhas de ser o corpo de Cristo, então conserta a sua vida. Cria modo de gente. Porque esse tempo foi que o William Branham pregou. É sua vida digna do Evangelho? É uma pergunta, é sua vida digna do Evangelho? Isso não é, se envergonha dela e começa tudo de novo. Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque em cada momento o Senhor dá uma palavra. Estamos agradecidos. Quando se fala em Moisés, quando se fala em Jesus, quando se fala em Brana, é porque o Senhor estava em Moisés, esteve em Jesus, esteve em Brana e está em nós hoje. No seu povo, no seu corpo místico, não num homem especial, mas num corpo místico do Senhor nesta terra. Estamos aqui apenas para fazer claro estas coisas para seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.